resgatar esse homem pleno no trabalho, em nossas organizações, em nossos consultórios, escritórios, etc.? Como é que nós podemos resgatar essa plenitude? Primeiro, pelo desenvolvimento do homem integral, passar a viver essa vida plena. Em segundo lugar, pela capacitação à liderança integral, pois todos nós devemos ser líderes de nós mesmos, é aquilo que eu falei logo no início. Se a gente resgatar a capacidade de liderar a nossa vida, nós vamos poder responder aquelas questões existenciais. Não há revolução política, nem guerra sangrenta, nem plano econômico que vai nos resgatar a plenitude, a nossa inteireza. Isso é bobagem, né? Há apenas uma revolução íntima, a reforma interior, conforme dizem grandes mestres. Os grandes gurus que conseguem entender essa capacidade de revolução que a gente precisa ter. Por isso, nós precisamos nos liderar em primeiro momento, de forma integral. E então, estaremos aptos a orientar outros também e a liderar equipes. Precisamos, como disse também um outro guru, disciplina, disciplina e disciplina. Não há como a gente conseguir grandes revoluções íntimas se a gente não aprender a ter a disciplina. E a gente confunde regra com disciplina. A regra vem de fora e te aprisiona, mas a disciplina vem de dentro e te liberta. Aristóteles já falou isso. Aristóteles falou, precisamos aprender a disciplina porque ela é libertadora. Precisamos quebrar paradigmas, e reinventar nossos negócios para que eles sejam economicamente viáveis, socialmente responsáveis e ecologicamente sustentáveis. Então, por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque nós estamos chegando já no mais uns 5 minutos, 10 minutos, estou terminando a palestra. É para exatamente fazerem vocês refletirem. É como eu falei no início, nós temos que fazer as grandes perguntas. Nós temos que começar a fazer as coisas de outra forma. Nesse novo local de trabalho, vai florescer a liderança integral. Mas o que diferencia essa liderança integral, como eu já falei, esses 3 eixos? E o mundo não terá jeito enquanto a raça dos verdadeiros filósofos não ascender ao poder, disse Sócrates. O que é que o Sócrates queria dizer quando ele falou a raça dos verdadeiros filósofos? Temos que lembrar que há 2.500 anos atrás, quando Sócrates fazia sua pregação lá em Atenas, na Grécia Antiga, não existia a ciência, a filosofia embarcava tudo. A filosofia significava arte, significava ciência, significava tradição. Ela era o grande campo de conhecimento. Então, a mensagem de Sócrates, 2.500 anos atrás, se faz extremamente atual para os dias de hoje. É preciso resgatar a nossa capacidade de viver a nossa plenitude, as nossas inteligências e as nossas fontes de conhecimento. Esse é o desafio que vocês vão ter, para poder reinventar as nossas organizações de outra forma. Reinventar a si próprio em primeiro momento. Para depois reinventar as nossas organizações, reinventar a forma como nós fazemos negócio. Como é que nós vamos conseguir isso? Através daquilo que eu acabei de falar inicialmente. Entendendo essa tríade, da nova liderança, com esse líder integral, da motivação e da confiança, trabalhando os 3 eixos. Primeiro eixo, focado a resultado, o foco nas pessoas. Se a gente juntar os 2 eixos, a gente tem a chamada liderança participativa. Se nós agregarmos mais um eixo, que é o foco no todo, na conectividade, nós temos essa liderança integral. E há um processo de transformação humanista que nós chamamos transdisciplinar. Esse processo de transformação humanista, talvez seja a grande forma como nós podemos trabalhar a nossa evolução, como pessoas, como profissionais, como vetores desse novo mundo que a gente vai precisar criar, porque os desafios vão ser enormes. Primeiro é o líder consigo mesmo, é você aprender a confiança pelo exemplo, criar a confiança pelo acabei de falar. Você não educa ninguém, mas exemplifica com atos. Segundo é o líder com os outros, é passar a entender verdadeiramente a motivação, as necessidades humanas, porque você não motiva ninguém, mas trabalha comportamentos construtivos. E, em terceiro lugar, o terceiro eixo, é o líder com o todo, ganhando uma potente visão, uma visão mais ampla, pela conexão. Quando a gente se conecta com o todo, quando a gente começa a ter essa inteligência espiritual, que não é religião, mas é uma visão espiritualizada do mundo, a gente consegue ter uma amplitude de visão e chegar ao máximo, que é, você não guia ninguém, mas você se guia e é guiado.
Esse é o grande ponto. A gente consegue viver isso no dia a dia. A liderança tradicional, que a gente tem visto até então, o que ela faz? Ela usa a ciência, né? Porque desde o século XVIII, a ciência materialista acabou abominando essa visão cultural, né? Ela usa simplesmente a ciência, com treinamentos e experiências convencionais, processando a nossa inteligência intelectual, a mente e o pensamento, para a gente poder tomar decisões, criar visão, ter objetivos, relacionamentos, planos e resultados. E o que faz a liderança integral? A liderança integral, ela usa não só a ciência, mas as artes, a filosofia e essas tradições e sabedorias de vida, as verdadeiras, né? Sabendo de separar aqui o joio do trigo, com treinamentos transdisciplinares, para usar o quê? A intuição, o pensamento, o sentimento e a sensação, que são as 4 funções psíquicas, né, que Carl Jung já identificou como sendo a inteireza, né, o processo de individuação humana. Para poder ter potencialmente melhores decisões, visão, objetivos, relacionamentos, planos. E é muito fácil entender isso. O administrador, o líder, né, e eu lá no meu dia a dia, na minha empresa, me levam questões a todo momento, que envolvem o quê? Juízo ético. Eu tenho que decidir se eu vou por A, por B, por C, por D. E isso vai passar por decisões que vão impactar os outros. E em que ramo da ciência se estuda a ética? Qual é o ramo da ciência que estuda a ética? Sabia que vocês iam ficar em silêncio. Porque não é na ciência que estuda a ética, é na filosofia. Ética e estética são um ramo da filosofia. Se nós tivermos, por outro lado, que ter visão, e eu estou acabando de falar para vocês que eu joguei fora o planejamento estratégico. Nós temos que ter outro mecanismo de orientar nossas empresas para o futuro. Como é que a gente orienta a empresa para o futuro? Tendo visão. Como é que eu vou ter visão? Se não por processos intuitivos. Portanto, não está só no pensamento, no QI, na análise, mas sim na capacidade de trabalhar, né, essa plenitude de funções que a gente tem. Portanto, é por essa inteireza de conhecimentos e de capacitações que a gente vai poder responder às grandes questões do nosso tempo. Finalmente, eu vou falar dos estágios da liderança, né? Na verdade, quando você passar a ser o líder, primeiro passando a liderar a si próprio, liderando outros e caminhando para uma liderança maior, nós vamos passar por determinados estágios. Vamos passar pela infância, pela maturidade e pela sabedoria. E são estágios concêntricos. Por que eles estão assim em 3 esferas? Porque um vai se sobrepondo ao outro. A gente tem que passar pela infância para poder ser um ser adulto. E a gente tem que ser um ser adulto para poder atingir a sabedoria. O que eu falo na infância? Na infância, o líder se volta às tarefas, às técnicas, ao domínio conceitual da sua área de atuação. É aquele líder voltado só ao resultado. Ele procura desenvolver excelência na execução e nos resultados. É uma etapa inicial que pode levar muitos anos de muita dedicação e estudo. Mas o homem aberto, humanizado, ainda está lá no seu interior, está lá dormindo. É uma etapa que o foco nos resultados praticamente domina todo o tempo o envolvimento do líder. Infelizmente, por observação empírica, mais de 80% das pessoas em funções de chefia e comando ainda estão nesse estágio de infância da liderança. E o que é a maturidade? Na maturidade, o líder se volta a si próprio, ao seu interior e também às pessoas. Ele descobre o outro. Ele descobre a confiança, descobre a motivação, né? Verdadeiros interesses para que os outros se desenvolvam e atinjam os seus potenciais. É um estágio de maturidade, quando ele descobre essa capacidade de trabalhar com os outros, essa capacidade de ajudar os outros a se desenvolverem, de entender necessidades, trabalhar a verdadeira motivação. É uma etapa superior de maturidade, em que o líder realiza, sem perder de vista a importância da etapa anterior, a etapa do resultado, a etapa da tarefa. Ele continua sendo um grande executor de tarefas, um grande realizador de resultados, mas simultaneamente compreende o potencial humano, o seu, e o potencial das pessoas. Compreende que nas relações está a chave de um resultado mais amplo, mais ético, mais duradouro e mais gratificante.
né? Novamente, por observação empírica, a gente diz que apenas 10 a 20% dos líderes estão no estágio de maturidade. E o que dizer da sabedoria? Na sabedoria, o líder integra o foco nas tarefas, com foco nas pessoas, ganha essa dimensão de liderança participativa que eu falei, né? E se concretiza neles e ainda ganha essa dimensão do todo, dessa inteligência de pertencimento não dual, de conexão. Nesse estágio, o líder se guia e é guiado. Ele é capaz de ter essa amplitude de visão, ele é capaz de conduzir sua organização pelos caminhos tortuosos que têm sido necessários aprender a conduzir, dessas variáveis que mudam a toda semana. Ele realiza o acesso ao todo, a consciência superior, e é capaz de ter uma visão ampla, criativa, empolgante, significativa. É o estágio dos mestres, dos gurus, dos gênios, dos grandes estadistas. E de alguns líderes, de alguns homens de valor que atuam discretamente em suas profissões e em suas empresas. Infelizmente, esse estágio ainda é executado por poucos, mas ele está aí esperando que muitos possam atingi-lo, e essa é a tarefa da nova liderança do século XXI. Essa é a tarefa que nos espera. Qual é o nosso objetivo magno? O objetivo magno é aprender a liderar a nossa própria vida. Esse é o grande objetivo magno. Você será chamado a uma viagem interior, porque liderar a vida é você mergulhar em si próprio, né? Como disse Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo. Sua intenção é sua missão, sua vocação, a luz que brilha dentro de você, mas é fosqueada pelo cotidiano. Nós não deixamos a nossa luz brilhar porque o cotidiano nos aborta. Mas ela deve ser uma intenção com expectativa tranquila, porque os fatos vão ocorrer para te levar mais para a esquerda ou mais para a direita. Muitas vezes o melhor é não resistir e deixar se levar, ou seja, é que ela tem a intenção, o foco, uma visão do que você quer, mas trabalhar isso de forma tranquila, trabalhar isso de forma plena, consciente. O rumo, aquela direção, né, dada pela bússola interna, deve ser permanecer, deve ser a tua grande visão de onde você quer chegar, liderando sua própria vida. Ela é uma intenção desapegada. O estado de chegada ao longo de uma vida, ao qual você se dirige, se autolidera, fazendo suas escolhas, né, trabalhando pela sua consecução, exercendo sua capacidade criativa de realização. Liderar, então, é um ato que todos nós estamos qualificados a empreender. Lembra da primeira pergunta? É possível desenvolver o líder? E aí está a resposta. Talvez não aquele líder que a gente está acostumado do comando e controle, talvez não aquele que tenha que conduzir grandes organizações, porque talvez tenha que ter uma personalidade e a vontade para tal, mas a liderança é uma função que a gente precisa conhecer, porque nós precisamos liderar as nossas próprias vidas, né, para podermos ser aquilo que nós somos potencialmente, aquilo que a gente traz de germe, de capacitação para trazer à tona, para manifestar e realizar. Conclusão. Em nenhuma outra época da história da humanidade, a velocidade e a profundidade das mudanças têm sido tão dramáticas como atualmente. Nós estamos realmente enfrentando mudanças muito profundas. Estamos beirando 10 bilhões de pessoas na Terra, com novos paradigmas de crescimento e sustentabilidade, impondo desafios sem precedentes para as empresas. Todas as velhas certezas caem, umas após as outras, dando lugar a novas visões que desorientam e desestabilizam as lideranças de todos os matizes. Isso está acontecendo muito e muito rápido. Então é chegada a hora da gente acordar para essas grandes questões que se revelam no dia a dia de qualquer liderança. Não é mais possível buscar a efetividade sem a afetividade. Buscar o resultado sem o relacionamento. Buscar a tarefa sem compreender as pessoas. Usar a ciência sem consciência, achando que a ciência vai resolver todos os nossos problemas, quando a nossa questão é consciencial, né? A questão ética é consciencial. Não existe um manual de ética, faça isso ou faça aquilo outro. Ética diz respeito a julgamento, de respeito a coisas da inteligência espiritual. Clamar por liberdade ou igualdade e se esquecendo da fraternidade. O grande ideal iluminista, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. O capitalismo trouxe a liberdade, mas uma grande desigualdade. O socialismo trouxe a igualdade, mas
uma grande falta de liberdade. Nenhum dos dois trouxe a fraternidade. Então, é hora de a gente resgatar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A necessidade atual dos negócios se posicionarem de forma ecologicamente sustentável, socialmente responsável e economicamente viável requer um novo líder. O líder que dentro de si pulsa esse homem integral. O líder que cria em torno de si uma liderança integral. Esse é, talvez, esse grande desafio que a gente tem para o século XXI. Antes de concluir, eu só queria deixar aqui para vocês registrado que lá na Unipaz, né, onde eu dou aula hoje, cursos de pós-graduação, a gente tem o curso de liderança integral, né, que é exatamente para poder fazer frente a esses desafios. E eu queria ficar lá em Botafogo, rapidamente passar para vocês, né, o curso aborda 6 tópicos. Essa nova empresa integral, que vem resgatar esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Como criar um ambiente de confiança, superando os problemas que a gente tem no Brasil. Falando da verdadeira motivação, para todos nós entendermos o que é motivação. Trabalhando as nossas habilidades técnicas, aprendendo as competências de gestão, pessoais, profissionais. Aprender a maestria nesses relacionamentos, tanto intrapessoal como interpessoal, através do autoconhecimento, das 4 inteligências, da ética, da administração de conflitos e trabalho em equipe, e finalmente aprendendo um pouco sobre a conectividade, né? Falando do líder e a natureza, dessa amplitude de visão e de como trabalhar o dia de hoje, né, que falou Dalai Lama, a presença. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês, muito rapidamente, e espero que vocês possam refletir, né, sobre algumas coisas que eu passei, e agradeço a atenção de todos. Obrigado.